Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco. Essa é a nossa saudação dessa noite para você. Não sei qual é a sua saudação, mas sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite tão abençoada que o Senhor nos deu. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia, e uma palavra que às vezes entristece o coração de alguns, cria dúvida na cabeça de outros, mas é a palavra de Deus que diz. E não é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, e tem acontecido muito isso, e eu sou um pastor que eu amo ovelhas, amo vidas, amo cuidar de vidas, amo preparar outros obreiros, preparar outros líderes para que possam caminhar na obra de Deus. Mas eu tenho uma palavra aqui hoje que pode vir de encontro com o seu coração, de encontro com a sua vida. É uma palavra que fala a respeito de pastores. Livro de João, capítulo 10, é uma passagem conhecida da Bíblia. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama o nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ela queria dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vocês entendam aqui, ele não está dizendo eu sou o pastor das ovelhas. Ele está dizendo eu sou a porta pela qual as ovelhas entram. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviam. Eu sou a porta. Novamente ele repete, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, vir o lobo e as deixa, e foge, e o lobo arrebata as suas ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. É uma palavra um pouco polêmica, de se entender. Muitas vezes a gente passa por cima dessa palavra, porque se criou no meio evangélico, no meio cristão, uma palavra, um jargão que diz que não se pode levantar contra um ungido de Deus, não se pode falar contra um pastor, não se pode falar contra um líder, contra um vaso, Aí as pessoas hoje têm medo de falar. Hoje as pessoas têm medo de perguntar as coisas, de comentar as coisas. O texto que Jesus está dizendo aqui é que o mercenário não cuida das ovelhas. Ele somente come a lã das ovelhas, a carne da gorda, a carne daquela ovelha bonita, e não cuida das ovelhas demais. É o texto da palavra de Deus que está falando. E nós, muitas vezes, não queremos tocar nesse assunto, porque está se levantando contra os ungidos de Deus. Não estou me levantando contra os ungidos de Deus. Estou lendo a palavra do Senhor. Porque o que nós temos visto hoje são muitos pastores que não cuidam de suas ovelhas. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque muitas pessoas vêm nos procurar. Eu não estou pastoreando igreja no momento, eu estou fazendo o trabalho social do projeto Chamados para Servir, pregando na internet, e não estou pastoreando igrejas. Mas as ovelhas vêm procurar conselho comigo, com a minha esposa,
As pessoas vêm procurar ajuda, por quê? Porque o seu pastor não ajuda. Porque não tem acesso ao seu pastor. Né? Uma certa vez eu falando isso, uma senhora veio me criticar, dizer que eu estava falando contra o pastor dela, que eu estava criticando o pastor dela, e eu fiz uma pergunta para aquela senhora. Eu perguntei dela: senhora, pelo menos sabe qual é o endereço do seu pastor? Interessante, meus irmãos. Ela não sabia onde era o endereço do pastor. Ela não sabia onde o pastor morava. E o pastor também não sabia onde ela morava. Mas a Bíblia não está dizendo aqui, né? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tantos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta, o versículo 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Quando o ladrão vem para nossas vidas, quem que você acha que é esse ladrão? Ah, pastor, esse ladrão é o diabo. Não, são pessoas que roubam o teu sonho. São pessoas que roubam a tua confiança, a tua alegria, a tua paz, né? Que matam os teus sonhos. São pessoas que, o que nós temos visto hoje, meus irmãos, é uma gama de crentes, de líderes, até mesmo de outros pastores, decepcionados com alguns líderes, com alguns pastores. Né? Por quê? Porque para você falar com um pastor desse, né, você tem que marcar uma hora. Você tem que passar por uma secretária, tem que passar por um segurança, tem que passar por tantas pessoas para chegar diante do pastor. Mas o Senhor Jesus, aqui no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vidas pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo e sai. Ele vê o lobo e foge, e deixa as ovelhas se perderem. Quantas pessoas nós temos encontrado, meus irmãos, na rua, né, que foram abandonadas pelos seus pastores. Por que, pastor, que foram abandonadas? Porque não tem mais lã para ser colhida. Não tem mais lã para ser tosquiada, para ser tirada. E quando acontece isso, é muito mais fácil você pegar uma ovelha, é muito mais fácil você pegar alguém que é problemático, uma ovelha cheia de carrapicho, cheia de carrapato, e colocar ela de lado e tirar ela do seu caminho, porque vai atrapalhar a sua jornada. E hoje, meus irmãos, hoje as ovelhas de hoje não sabem onde encontrar os seus pastores. Eles guiam elas com varas de ferro, com cajado de ferro, mas não as alimentam. Elas precisam buscar ajuda, alimento em outro aprisco. Elas vão buscar ajuda em outros lugares. Eu tenho ido pregar em algumas igrejas, visitar algumas igrejas, e tenho visto esta necessidade. Quando termina o culto, as pessoas vêm procurar o pregador, pedir oração, pedir uma visita. Por que não pede ao seu pastor? Porque o seu pastor não tem tempo. Porque o seu pastor é muito ocupado. Porque o seu pastor mora num palácio. Porque o seu pastor mora num condomínio de luxo, cercado de seguranças, e não pode ir até o seu pastor. E quando encontra alguém disponível, ele vai e pede ajuda. Aqui olha só, não é eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Mas o mercenário de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. Por que o senhor está pregando isso aí, pastor? Porque é a palavra de Deus. Ou nós só temos que pregar promessas, ou nós só temos que pregar palavras boas, porta aberta, chave que abre carro, chave que abre casa. Nesta noite eu estou trazendo uma palavra de meditação. Eu tenho recebido N pessoas pedindo ajuda. Por quê? Porque não tem como pedir para o seu pastor. Porque não tem como pedir. Quando o pastor chega na igreja, ele vai cercar de seguranças. Ele sai por uma portinha e já vara direto na garagem do seu carro, de lá ele entra e vai embora. E você não consegue falar com o seu pastor. Seu pastor já parou para tomar um cafezinho com você na sua casa? O seu pastor já parou para ir almoçar um dia, fazer uma visita na sua casa?
o seu líder maior, aquele que está acima de você, ou ele só sabe receber o seu dízimo e a sua oferta? Ou ele só sabe receber presentes, primícias? E nós somos, eu principalmente fui ensinado há muitos anos atrás a não levantar a voz contra pastor. Mas o Senhor Jesus fala aqui na sua palavra. O livro de Ezequiel também diz, né? Ai do pastor que apacenta a si mesmo. Ai do pastor que se reveste da lã das ovelhas e deixa a fraca decaída no caminho. Ai do pastor que não alimenta e não cuida das suas ovelhas. É a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está sendo lida e está sendo explicada aqui nessa noite. Por que você, nesse momento, não para meditar? Por que nesse momento você não para entender o que a palavra de Deus está dizendo? O livro de João, ele explica que Jesus, debatendo com... Ele diz assim, no versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Teu pastor não te conhece. Teu pastor não sabe onde você mora, porque ele não tem tempo de ir visitar você. Nós temos um projeto Chamados para Servir, onde nós distribuímos o nosso café da manhã para os moradores de rua, pessoas carentes, a sopa à noite em vários lugares, em vários bairros. E nós temos visto a maioria daquelas pessoas já são evangélicas afastadas. E cada uma delas tem uma história para contar. Cada uma delas tem um motivo por ter saído da igreja. Ah, pastor, mas isso é desculpa. Não é desculpa. O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que um pastor tinha 100 ovelhas e a de número 100 se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco, a insegurança, e foi em busca da ovelha perdida. Cadê os pastores para ir atrás dessas ovelhas perdidas? Cadê os pastores que vão atrás de cuidar dessas ovelhas que se perderam no meio do caminho? Quem é que quer uma pedra no seu caminho? Ninguém quer. Então é muito fácil tirar alguém do seu caminho. É muito fácil só cuidar das ovelhas que são bonitas, gordas, sadias e que estão bajulando você o tempo todo. É muito fácil. Né? Então nessa noite, medite nisso. Pergunte para o seu coração: por que o meu pastor não me recebe? Por que ele não me visita? Marca um gabinete com o teu pastor para ver se tu consegue. Não tem tempo. Pastor, o senhor é contra pastores? Eu não sou contra pastores, eu sou pastor também. Só que eu amo vidas, eu amo pastorear pessoas, cuidar de pessoas. E eu vou na casa do pobre, eu tomo aquele cafezinho com farinha, com pão torrado. Deus está nesse momento falando para muitas pessoas nesse momento. Talvez você diga assim: ah, o pastor parece que está revoltado. Eu estou pregando a palavra de Deus, que fala contra esses mercenários. E contra esses mercenários também, que cobram para vir pregar numa igreja. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, para vir pregar. Mercenários, ladrões. Mercenários que sugam o povo de Deus, enquanto tu, pastor, tira o dinheiro da igreja para pagar esse pregador que sabe lá como é que está a vida dele, toda torta, vem pregar na tua igreja, tu tira 10, 15 mil, dá para ele, e tem ovelhas tuas passando necessidade. Presta atenção nisso que você está fazendo. Isso também é matar, isso também é roubar, isso também é destruir. Enquanto pessoas pagar para um cantor para vir adorar Deus, pagar milhões para cantores vir, cantores famosos, que estão andando em carrões importados, em limousines, aí você tira o dinheirinho do dízimo da oferta, que a tua igreja arrecadou, para pagar esse cantor, para pagar esse pregador, para ele vir lançar um monte de revelações falsas e mentiras sobre o povo. Que nós possamos meditar, que nós possamos parar para pensar que as pessoas estão necessitando de alimento, necessitando de pão mesmo de comer. Alimento, feijão, arroz, macarrão, carne, peixe. Estão necessitando.
Enquanto as igrejas estão preocupadas com a sua aparência, com a sua beleza, com o seu magistrado, Deus está falando com você nesse momento. Que Deus em Cristo possa te abençoar e você saia debaixo dessa escravidão que você vive. Tem pessoas que são tão devotadas ao pastor que faz tudo que o pastor manda fora da palavra de Deus. Tem pastor até que cobra no seu aniversário, irmão. Você já viu isso? Pastores cobrando entrada no dia do seu aniversário para arrecadar dinheiro. R$200, R$300 a entrada para ir participar da festa de aniversário do teu pastor. Ah, vai para lá, isso é ladrão e salteador que fica sugando o povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica na paz do Senhor nessa noite.